O empresário costumava almoçar todos os dias no mesmo restaurante francês, buscando um momento de paz em meio à sua rotina agitada. Aquele bistrô elegante se tornara seu refúgio pessoal, onde podia relaxar e esquecer temporariamente das pressões de administrar um império financeiro. O que mais apreciava ali, além da comida excepcional, era o atendimento de Marina, uma garçonete que sempre o recebia com um sorriso genuíno. Ela nunca precisava perguntar o que ele desejava. Já conhecia suas preferências de cor. Entre eles, havia uma familiaridade confortável, uma pequena ilha de normalidade na vida extraordinária de Ricardo. Marina não o via como o magnata das capas de revistas, mas simplesmente como o cliente regular da mesa do canto. Para ele, essa autenticidade era refrescante. O sorriso dela não estava à venda, e sua gentileza era sincera, não calculada. Porém, essa tranquilidade era brutalmente interrompida uma vez por mês. Ricardo tinha o compromisso de jantar com sua noiva, Clarissa, e os pais dela, Eduardo e Vitória. Nesses jantares, tudo mudava. O ambiente antes acolhedor se tornava tenso, carregado de formalidades e expectativas não ditas. A primeira coisa que Ricardo notava era a ausência de Marina. Nesses jantares especiais, ela nunca trabalhava. Quando perguntou sobre isso, disseram-lhe simplesmente que era o dia de folga dela. Parecia uma coincidência estranha, mas ele, ansioso por agradar sua futura família, não questionava. Clarissa era a personificação da elegância, bonita, sofisticada, com um charme irresistível. Ricardo acreditava amá-la profundamente. Os pais dela, Eduardo e Vitória, vinham de uma tradicional família francesa e faziam questão de que todos soubessem de sua linhagem aristocrática. E então começava o ritual. Logo após os aperitivos chegarem, Eduardo iniciava uma conversa em francês com a família. A partir desse momento, Ricardo ficava completamente excluído. Não entendia uma única palavra. Tudo o que podia fazer era sorrir educadamente e observar os olhares cúmplices que eles trocavam entre si. Ocasionalmente, Clarissa se virava para ele, tocando sua mão com ternura. Não se preocupe, querido. São apenas histórias da família. Papai está falando sobre um vinhedo, ela dizia, sua voz soando como um consolo ensaiado. Mas Ricardo não era ingênuo. Havia construído seu império baseado em sua capacidade de ler pessoas e situações. Ele percebia a diferença entre conversa casual e os brilhos nos olhos de Eduardo quando olhava em sua direção e dizia algo que fazia Vitória rir discretamente. Sentia-se como um objeto em exposição, discutido abertamente atrás da barreira linguística. Por que vocês não falam em português para que eu possa participar? Ele perguntou a Clarissa certa noite, no caminho de volta para casa. Me sinto completamente excluído. Clarissa suspirou, como se a pergunta dele fosse um peso. Ricardo, querido, você é sensível demais. É o idioma nativo deles. As palavras simplesmente fluem naturalmente. Não tem nada a ver com você. São assuntos velhos e entediantes que não te interessariam. Ele queria acreditar nela, desesperadamente. Olhava para aquele rosto perfeito e se forçava a engolir suas dúvidas. Estava prestes a se casar com ela. Se o preço por essa vida aparentemente perfeita era se sentir desconfortável uma vez por mês, talvez valesse a pena. Era a terceira quinta-feira do mês, a noite do jantar ritual. Enquanto ajustava a gravata no espelho, Ricardo observava Clarissa atrás de si, terminando de colocar os brincos de diamante que ele lhe presenteara. Ela estava deslumbrante em um vestido azul de seda. Pronto, meu amor? Ela perguntou com sua voz aveludada. Sempre pronto para você, ele respondeu forçando o sorriso esperado. Ao chegarem ao restaurante, foram conduzidos à melhor mesa. Eduardo e Vitória já os aguardavam, champanhe em mãos, parecendo realeza em seus tronos. As cortesias foram trocadas, beijos no ar, sorrisos polidos. O garçom habitual não estava presente naquela noite. Em seu lugar, um jovem nervoso se aproximou explicando que o colega havia adoecido. Eduardo o dispensou com um gesto imperioso, pedindo mais champanhe. Mas então algo inesperado aconteceu. O jovem garçom voltou não com a bebida, mas com uma expressão de desculpas. Perdão,
mas minha colega assumirá esta mesa. Ela tem mais experiência. E como surgida de um sonho, Marina apareceu. O coração de Ricardo deu um salto. Ali estava ela, trazendo seu oásis de normalidade para aquele cenário desconfortável. Seus olhos se encontraram brevemente, e ele viu surpresa nela também. Marina, que surpresa agradável! Não sabia que você trabalhava à noite, disse Ricardo, seu tom mais animado. Às vezes, quando precisam de mim. É um prazer vê-lo, Sr. Ricardo. Boa noite a todos, respondeu ela com profissionalismo calmo. Clarissa lançou um olhar curioso. Vocês se conhecem? Marina cuida dos meus almoços aqui. É excepcional, explicou ele com orgulho. Por um momento, o jantar pareceu diferente. A presença de Marina era reconfortante. Mas Ricardo, observador por natureza, percebeu algo. Havia uma tensão em seus ombros que nunca vira antes. O sorriso não alcançava completamente seus olhos. Foi quando os pratos principais foram servidos que o inevitável aconteceu. Eduardo, após um gole de vinho, se virou para Vitória e começou a falar em francês. O rosto de Marina, que estava servindo água a Ricardo, perdeu toda a cor instantaneamente. Foi uma mudança sutil, mas chocante. Sua mão tremeu levemente segurando a jarra de prata. Ela se endireitou abruptamente, murmurou uma desculpa e se afastou da mesa rapidamente. A conversa em francês dominou a mesa. Clarissa e seus pais riam e gesticulavam. Ricardo, mais uma vez isolado, não prestava atenção neles. Sua atenção estava em Marina. Do outro lado do salão, perto do bar, ela fingia polir taças de vinho. Seus movimentos eram mecânicos, o olhar fixo no vazio. Estava pálida como nunca. O que teria acontecido? A preocupação começou a corroer Ricardo. A sobremesa foi pedida. Marina trouxe os pratos com mãos visivelmente trêmulas. Colocou o prato de Ricardo sem dizer palavra, sem seu habitual bom apetite. Seus olhos permaneciam baixos. Com licença, disse Ricardo, afastando a cadeira. Preciso usar o banheiro. Ele caminhou pelo corredor, o som do piano desaparecendo atrás de si. O corredor estava mal iluminado e silencioso. De repente, uma mão agarrou seu braço com força surpreendente. Ele se virou, o coração disparado, e deu de cara com Marina. Seus olhos, normalmente calmos, estavam arregalados, cheios de pânico. Ricardo, ela sussurrou, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Escute com atenção. Não volte para aquela mesa. Você precisa sair daqui agora. Ricardo ficou sem palavras. Marina, o que está acontecendo? Ela balançou a cabeça, olhando por cima do ombro, como se temesse ser ouvida. Não há tempo. Apenas confie em mim. Por favor, confiar em você? Por quê? Ela o interrompeu, sua voz baixando, mas ganhando firmeza. Minha mãe é francesa. Cresci falando o idioma em casa, sou fluente. Ela fez uma pausa, deixando o peso daquelas palavras assentar. Eu entendi tudo o que eles disseram, cada palavra, e não eram assuntos de família. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eles estavam falando de você. As palavras de Marina pairaram no ar como um golpe. O cérebro de Ricardo lutava para processar a informação. O som do piano, antes reconfortante, agora parecia uma trilha zombeteira. O quê? Falando o quê? Ele conseguiu perguntar, a voz rouca. Clarissa não faria isso. Era um reflexo, uma defesa desesperada do mundo que havia construído. Os olhos de Marina brilharam com urgência feroz. Ricardo, por favor, não temos tempo. Venha comigo, rápido. Sem esperar resposta, ela o puxou pelo corredor de serviço, abrindo uma porta de metal. O ar frio e perfumado do restaurante foi substituído por uma onda de calor, cheiro de alho e manteiga e o barulho de panelas batendo. Estavam na cozinha. Marina o guiou por entre chefes e assistentes apressados até um canto mais isolado, perto de um refrigerador industrial. Ali, ela finalmente soltou seu braço. Respirou fundo, como reunindo coragem. Eles o chamam de o tolo brasileiro, disse ela, as palavras saindo como veneno. O tolo brasileiro. Ricardo sentiu um soco no estômago. Aquele apelido explicava tudo. Os sorrisos contidos, os olhares de soslaio, a condescendência velada. Eles estavam brindando,
continuou Marina, voz tremendo. Brindando ao sucesso do plano. Eduardo se gabava de como você é fácil de manipular. Disse que sua necessidade de ter família o tornou cego. Cada palavra era um estilhaço rasgando suas memórias. Plano? Que plano? Perguntou Ricardo, embora já estivesse conectando os pontos. O casamento, disse Marina, olhos cheios de compaixão. Não é sobre amor, Ricardo. É sobre seu dinheiro. Tudo. Clarissa planejou tudo. Ela se aproximou de você com esse único propósito. Não. A palavra gritou dentro dele, mas não saiu pelos lábios. Como lendo sua mente, Marina continuou expondo a verdade crua. O plano deles é finalizar o casamento e levá-lo para a França na lua de mel. Lá, tem um advogado, um primo, que preparou documentos. Vão dizer que são formalidades para comprar uma casa de veraneio, um presente de casamento. Ricardo sentiu o ar ficar rarefeito. Lembrava dessa conversa. Clarissa havia mencionado casualmente o sonho de ter uma casa na França. Esses documentos, Marina engoliu em seco, são na verdade procurações e transferências de ativos. Dariam a Eduardo controle total sobre suas principais contas e propriedades. Usariam a barreira do idioma e sua confiança para fazer você assinar sua própria ruína financeira. O mundo de Ricardo se despedaçou. Cada momento do relacionamento passou por seus olhos em um flash doloroso. O primeiro encontro que pensava ser casual. A rapidez com que ela disse "eu te amo". A forma como sempre o desencorajava de contratar tradutores independentes. Tudo era mentira, uma encenação cruel e magnífica. Os jantares mensais não eram tradições familiares, eram reuniões de estratégia onde ele era o único tópico na agenda. Ele se apoiou na parede fria do refrigerador. Olhou para Marina, a garçonete que mal conhecia, a única pessoa que lhe dissera a verdade. Por quê? Ele conseguiu dizer. Por que está me contando isso? Marina desviou o olhar. Meu pai passou por algo parecido. Uma mulher o enganou, tirou tudo dele, destruiu nossa família. Ele era um homem bom e confiante como você. Vejo a mesma bondade em você toda vez que vem almoçar. Não podia ficar parada e assistir a mesma história se repetir. Ele fechou os olhos. A imagem do rosto sorridente de Clarissa estava gravada em suas pálpebras. Mas agora, o sorriso parecia diferente. Predatório. Falso. A dor era avassaladora, mas sob ela, algo mais começou a emergir. A mesma determinação que o tirou da pobreza e o colocou no topo. Eles o chamavam de tolo. Estavam prestes a descobrir o quanto estavam errados. O zumbido na cabeça de Ricardo deu lugar a uma clareza gelada. O homem que desceu ao corredor não era o mesmo que agora estava na cozinha. Aquele era um noivo feliz. Este era um general em campo de batalha. Preciso voltar para lá, disse Ricardo, voz surpreendentemente firme. Não posso deixar que saibam que eu sei. Não ainda. Marina o estudou, preocupada. Tem certeza? Pode simplesmente ir embora. Ele balançou a cabeça. Ir embora? Não. Virão atrás de mim de outras maneiras. Eles tiraram algo de mim. Minha confiança, minha felicidade. Não vou simplesmente entregar isso. Respirou fundo. Preciso de sua ajuda. É a única pessoa em quem posso confiar agora. Qualquer detalhe que tenha ouvido, por menor que seja. O advogado, ela disse prontamente. Eduardo o mencionou pelo nome. É incomum. Anotei num guardanapo. Enfiou a mão no bolso do avental e tirou um pequeno pedaço de papel amassado, entregando como se fosse um segredo de Estado. Ricardo pegou o guardanapo. Era a primeira peça de sua contraofensiva. Obrigado, Marina. Você não sabe o quanto isso significa. Tome cuidado, Ricardo, ela sussurrou. Eles são perigosos. Eu sei, respondeu ele. Pela primeira vez naquela noite, um sorriso fantasmagórico tocou seus lábios. Mas eu também posso ser. Voltar para a mesa foi a caminhada mais longa de sua vida. Quando se aproximou, Clarissa se virou com um sorriso perfeitamente preocupado. Querido, você demorou. Estávamos preocupados. Está tudo bem? Ricardo pegou a mão dela. O toque agora enviava um calafrio repulsivo, mas forçou uma expressão tranquila. Sentou-se e olhou para ela, para Eduardo e Vitória. Viu os rostos como pela primeira vez. A ganância nos olhos do sogro,
a satisfação presunçosa da sogra e o cálculo frio por trás do olhar amoroso da noiva. Estou bem, meu amor. Apenas um pequeno mal-estar. Acho que foi a emoção da noite, todos os nossos planos se concretizando. Mas estou ótimo agora. Na verdade, nunca estive melhor. O jantar terminou com brindes ao futuro, ao casamento. Ricardo levantou sua taça, olhos encontrando os de Eduardo. Sorriu. Um sorriso que eles interpretaram como felicidade ingênua, mas que era uma promessa silenciosa de acerto de contas. Nos dias seguintes, Ricardo se tornou o maior ator de sua vida. Para Clarissa e sua família, era o noivo dedicado de sempre, talvez até mais entusiasmado. Acelerou conversas sobre preparativos, mostrou-se empolgado com a casa na França, validando o plano a cada passo. Enquanto isso, sua vida secreta começava. Seus encontros com Marina eram clandestinos e meticulosamente planejados. Longe do bistrô, encontravam-se em cafés anônimos do outro lado da cidade, em bancos de praças sob sombra de árvores. Nesses encontros, a dinâmica mudou. Não eram mais cliente e garçonete, mas estrategistas, parceiros em uma conspiração justa. A língua deles foi a arma escolhida, disse Ricardo em um encontro. Quero entender essa arma. Quero saber o que estão dizendo. Assim, Marina se tornou sua professora. As aulas de francês começaram, não formais com livros e gramática, mas lições de sobrevivência. Ela lhe ensinava frases-chave, insultos que poderiam usar, termos financeiros e legais. A cada palavra aprendida, sentia um pedaço de seu poder retornando. Aprender a língua dos traidores era um ato de desafio, roubando a vantagem que acreditavam ter. Enquanto isso, Ricardo colocou seus vastos recursos em movimento. Fez uma ligação para o melhor investigador particular do país. Tenho um trabalho para você, disse ao telefone voz desprovida de emoção. Preciso de tudo sobre um homem chamado Eduardo e seu associado legal na França. Não deixe pedra sobre pedra. Quero cada conta bancária, cada negócio fracassado, cada inimigo que já fez, o esqueleto de cada armário. Marina, por sua vez, tornou-se seus olhos e ouvidos. Eduardo e Vitória, sentindo a vitória próxima, tornaram-se descuidados. Continuavam almoçando no bistrô, discutindo abertamente os detalhes em francês, bem na frente da garçonete que consideravam parte da mobília. Com o coração na boca, Marina começou a gravá-los. Usando um pequeno gravador digital em seu bolso, capturava fragmentos enquanto servia café ou limpava a mesa ao lado. Eram peças de um quebra-cabeça medonho, nomes de bancos, datas de transferências, risadas sobre a ingenuidade de Ricardo. As semanas se transformaram em um mês. O dossiê crescia a cada dia. Os relatórios do investigador começaram a chegar, pintando um quadro sombrio de Eduardo, um rastro de parceiros falidos e processos abafados por toda a Europa. Era um predador financeiro profissional. As gravações de Marina eram ainda mais condenatórias, fornecendo intenção e método em suas próprias vozes arrogantes. Uma tarde, em um banco de praça com folhas de outono caindo ao redor, Ricardo e Marina revisaram as evidências. Ele ouviu a voz de Clarissa em uma gravação, rindo com a mãe sobre o vestido de noiva caro. É o mínimo que o tolo pode fazer, dizia ela. Um pequeno preço pelo império que está prestes a nos dar. Naquele momento, qualquer resquício de dor no coração de Ricardo se cristalizou em propósito puro. Olhou para Marina, cuja bravura silenciosa havia tornado tudo possível. Está na hora, disse ele. Está na hora de marcar o último jantar. Quando as portas do bistrô se fecharam atrás dos policiais e da família desfeita, um silêncio profundo tomou conta do salão. Os poucos clientes restantes foram discretamente dispensados. O som do piano não retornou. Restavam apenas Ricardo, Marina e os destroços invisíveis de uma vida que nunca existiu. Ele permaneceu de pé ao lado da mesa vazia, olhando para o lugar onde Clarissa estivera sentada. A taça de champanhe dela ainda estava meio cheia, bolhas subindo lentamente, indiferentes ao drama. A adrenalina que o sustentara começou a se dissipar, deixando um vazio vasto e dolorido. Não era a dor aguda da traição inicial,
mas uma dor surda, o luto por um amor que agora entendia ser ilusão. Marina se aproximou em silêncio. Não como funcionária, mas como sentinela. Ficou a uma distância respeitosa, sua presença uma âncora de realidade. Acabou, disse Ricardo, mas para si mesmo. Sim, respondeu ela suavemente. Acabou. Ele finalmente se virou para encará-la. Podia ver força e compaixão em seus olhos. Naquele momento, percebeu a magnitude do risco que ela correra por ele. Uma garçonete enfrentando uma família rica e ardilosa por um homem que até então era apenas um cliente. Marina, começou, mas as palavras pareciam insuficientes. Dizer obrigado parece insultar sua coragem. Você não precisa dizer nada, Ricardo, disse ela. Fiz o que qualquer pessoa decente deveria fazer. Decência não deveria precisar de agradecimento. Ele deu um passo em sua direção. Mas precisa. Você não me salvou apenas do meu dinheiro. Salvou-me de me tornar um tolo para o resto da vida. Deu-me a verdade e isso não tem preço. Sinto como se tivesse acordado de um coma. Na manhã seguinte, um sol pálido iluminava a cidade. Ricardo não dormira, mas pela primeira vez em muito tempo, contemplava um futuro que era uma tela em branco. Pela manhã não ligou para assistentes ou advogados. Sua primeira parada foi em uma floricultura de bairro. Ele mesmo escolheu as flores, um enorme buquê de girassóis, tão cheios de vida e honestidade que pareciam irradiar calor. Dirigiu até o endereço que Marina lhe dera, um prédio simples em uma parte tranquila da cidade. Quando ela abriu a porta, estava vestida com jeans e camiseta simples, cabelo solto caindo sobre os ombros. Sem o uniforme, parecia mais real. Seus olhos se arregalaram ao ver o buquê. Girassóis, ela sussurrou, um sorriso genuíno se abrindo. Como sabia? Não sabia, admitiu Ricardo, mas pareceram certos, como você. Ela o convidou para entrar. O apartamento era pequeno, mas aconchegante, cheio de livros e plantas. Não havia pretensão, apenas o conforto de um lar verdadeiro. Sentaram-se na pequena cozinha com o buquê dominando a mesa e tomaram café. Ali, longe do luxo artificial de sua vida, Ricardo se sentiu mais em casa do que em sua própria mansão. Sempre o observei durante os almoços, confessou Marina. Você parecia solitário, mesmo quando estava no topo do mundo. Carregava um peso. Quando os ouvi falando de você com tanto desprezo, senti uma raiva que me surpreendeu. Viam sua bondade como fraqueza a ser explorada. Eu via como sua maior força. As palavras dela o tocaram profundamente. Ninguém jamais havia enxergado além de sua riqueza para ver o homem por baixo. A aliança forjada na crise começou a se transformar em algo mais profundo. A gratidão deu lugar à admiração, a admiração ao carinho. Começaram a se ver, não em jantares caros ou eventos de gala, mas em caminhadas pelo parque, visitas a museus, sessões de cinema em um cinema antigo. Ricardo descobriu a alegria das coisas simples, a paz de uma conversa sem agenda oculta. Com Marina, podia falar sobre medos e esperanças. O garoto pobre que fora antes de construir seu império. Podia ser vulnerável. Ele pediu que ela continuasse ensinando-lhe francês. A língua, antes símbolo de exclusão, tornou-se a linguagem íntima deles. Riam de seus erros de pronúncia, e ela escrevia palavras em guardanapos. Não nomes de advogados fraudulentos, mas termos de afeto. Meses depois, numa noite quente, foi Ricardo quem a convidou para jantar. Sei de um lugar, disse ele com um brilho no olhar. Levou-a de volta ao bistrô. O lugar era o mesmo, mas tudo estava diferente. Foram cumprimentados com respeito renovado. Não se sentaram na mesa grande e ostensiva de antes, mas em um canto íntimo para dois. Quando o garçom veio anotar o pedido, Ricardo olhou para Marina, sorriu e, em francês impecável e fluido, pediu os pratos favoritos de ambos e uma garrafa do melhor vinho. O garçom se afastou impressionado. Marina o olhava, olhos brilhando à luz das velas. Sua pronúncia está perfeita, disse ela. Tive a melhor professora, respondeu ele, pegando sua mão sobre a mesa. O toque era elétrico, cheio de promessas. Queria vir aqui esta noite para substituir uma memória ruim por uma boa. Este lugar não é mais o cenário de um fim, é o cenário do nosso começo.
Ele levantou sua taça. Há uma vida sem mentiras, a verdade. A verdade, respondeu ela, seus copos tilintando suavemente. O som ecoou pelo restaurante, não como um chamado à traição, mas como o início de uma nova história. Uma história construída sobre honestidade, coragem e um amor que surgiu das cinzas da decepção. Ricardo aprendeu que às vezes a pessoa certa está exatamente onde você menos espera, e que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias, mas em ter alguém ao lado que vê você pelo que realmente é, e te ama exatamente por isso.